Em Brasília, agora girando os assuntos, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, negou o pedido de liberdade ao ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, ex-ministro Anderson Torres. Bruno Pinheiro de volta por aqui. Torres também deve prestar novo depoimento. Bruno, também devido a uma ordem de Alexandre de Moraes. Qual é a situação do ex-ministro neste momento? Ele já está preso desde quando? Justamente, Adriana, havia uma expectativa de uma liberdade, né? Ele retornou de Orlando, nos Estados Unidos, já ficou detido e imediatamente não foi liberado até agora. Ele segue no 4º Batalhão da Polícia Militar aqui na capital federal. E esse entendimento do ministro Alexandre de Moraes vai na contramão do Ministério Público Federal, que havia respondido após uma consulta do relator do inquérito, que é o ministro Alexandre de Moraes, que com esse avanço das investigações já estava na hora de libertar, de realmente autorizar a liberdade do ex-ministro Anderson Torres, responder em liberdade, e isso não iria inocentá-lo. Mas Alexandre de Moraes entendeu que é necessário um novo depoimento. Essa foi uma resposta de ontem, já no finalzinho do expediente, antes do feriado. Os seus advogados já foram informados que ele não seria liberado e que é necessário um novo depoimento na segunda-feira, às 14h, aqui na sede da Polícia Federal. Também já ficou estabelecido que é necessário a segurança reforçada e uma escolta até a sede da Polícia Federal. Com quem eu conversei nas últimas horas, advogados de Anderson Torres reforçaram que eles vão recorrer, aguardando um novo entendimento do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator. Só para a gente entender rapidamente, Anderson Torres estava viajando quando aquela invasão ocorreu aqui na capital federal e ele era o secretário de Segurança do Distrito Federal. Adriana. Pois é, e a gente já vai falar mais sobre Anderson Torres, mas antes também queria aproveitar a sua participação, Bruno. A gente já comentou bastante nessa edição do Jornal da Manhã sobre o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias. Ele também deve prestar depoimento à Polícia Federal. Quando? O que já se sabe sobre isso? Hoje, às 9h da manhã, uma informação que acabou de ser confirmada, que ele já está aqui na sede da Polícia Federal. Novamente, usando um acesso aos fundos, até por conta de uma segurança, ele será ouvido. Isso está agendado às 9h da manhã. Inicialmente seria na segunda-feira, mas uma última decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ele fosse ouvido em 48 horas. Respeitando esta decisão, ainda no feriado, esse depoimento vai acontecer. São vários questionamentos que ele vai responder. Exemplo, se tinha o conhecimento daquelas imagens e quando foi solicitado. No mesmo dia 8 de janeiro, Alexandre de Moraes ordenou que os agentes da Polícia Federal acessassem as imagens. Essas imagens não foram divulgadas. Além disso, estabeleceram um sigilo sobre essas imagens e agora acabaram divulgando essas imagens que a gente consegue identificar o agora ex-ministro do GSI acompanhando esses invasores lá no Palácio do Planalto. A expectativa é que será um longo depoimento. E só para finalizar, uma outra apuração que eu fiz durante uma CPI aqui do Distrito Federal, já existe também uma expectativa. Ele já foi convidado, não está agendado ainda. O mesmo ex-ministro G. Dias será ouvido na CPI do Distrito Federal. O que era um convite, agora será uma convocação. Além de G. Dias, o general Augusto Heleno, ele também será ouvido na mesma CPI. A gente vai aguardar finalizar este depoimento e aguardar o que ele vai revelar aos agentes aqui, os investigadores da Polícia Federal. Um feriado cheio
e muito movimentado na capital federal, Adriana. Cheio, perfeito. E a gente vai acompanhar, é claro, o Bruno Pinheiro de Brasília, Amanda Klein. Primeiro, sobre Anderson Torres, é justo que ele ainda esteja preso, ele oferece risco solto. E segundo, o que a Polícia Federal, na sua opinião, deve perguntar, deve querer saber de Gonçalves Dias sobre as gravações sobre o 8 de janeiro. Dias que era um braço direito de Lula e que, segundo o presidente, deixou o cargo porque quis? Perfeito, Adriana. Bom, primeiro sobre Anderson Torres. O que o ministro Alexandre de Moraes argumentou é que ele faz parte dessa operação golpista. Já exploramos um pouco isso na primeira hora, na segunda hora, melhor dizendo, do Jornal da Manhã, em que o Anderson Torres, além da minuta golpista que foi encontrado na sua casa, só vão aparecendo novos fatos, indícios que tornam a vida do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro mais complicada, como, por exemplo, essas fiscalizações feitas em número muito maior no Nordeste, fiscalizações que paravam os ônibus com eleitores no segundo turno do que nas outras regiões do país. Esses documentos foram tornados públicos, fazem parte da investigação da Polícia Federal, assim como uma ida do Anderson Torres às vésperas do segundo turno para a Bahia, um estado onde, notadamente, o presidente Lula teve importante votação, pedindo apoio da PF e da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, para fiscalizar os eleitores. Isso, de fato, se consumou no segundo turno da eleição, com uma fiscalização parando mesmo, interrompendo o fluxo de ônibus, ou seja, tentando dificultar a chegada do eleitor ao seu local de votação. Aí depois você tem o 8 de janeiro, em que o Anderson Torres não se encontrava no país, estava em viagem em Orlando, mesmo sendo ele o responsável pela segurança no Distrito Federal, não deixou nenhum plano de ação, nenhum contingente preparado, apesar de relatórios de inteligência indicarem nos dias anteriores uma chance crescente de chegada de ônibus a Brasília e de alguma tentativa de golpe ou de alguma inquietação, algum tipo de violência. Mesmo assim, Anderson Torres se ausentou, cumpriu com as suas férias, não estava presente no país. Então, todos esses indícios formam uma conjuntura, um contexto, segundo o entendimento, novamente, do Alexandre de Moraes, que impossibilitam a libertação do Anderson Torres neste momento. Até porque, segundo o ministro, ele ainda não ofereceu, só depois de mais de 100 dias, disponibilizou os acessos às senhas que dão acesso à nuvem, né, do seu e-mail e do seu celular, porque o celular, Anderson Torres alegou que perdeu em Orlando, que houve um grande número de chamadas, ele desligou o celular, acabou se perdendo. Então, durante todo esse tempo, a investigação não teve acesso às mensagens possivelmente trocadas nos dias que antecederam a tentativa de golpe em 8 de janeiro ou no próprio dia de golpe ou nas horas subsequentes. Não se tem essas informações. Por isso, o entendimento do Alexandre de Moraes. Mas a gente sabe também, né, Adriana, que é uma forma de pressionar o Anderson Torres a falar, porque até agora ele, na hierarquia, na cadeia do golpe, ele é a figura mais importante presa. E quanto mais tempo na cadeia, mais incentivo ele pode ter para falar. Já sobre o Gonçalves Dias, rapidamente, para concluir aqui, eu acho que ele tem que responder a perguntas como o que ele fazia naquele momento no Palácio do Planalto, circulando livremente entre golpistas, sem dar qualquer tipo de ordem de prisão ou fazer uma intervenção mais enfática. Parece mais uma situação ali de um certo compadrio, ou pelo menos de leniência. Houve falha, incompetência, omissão. E por que essas imagens não foram divulgadas antes? Há informações de bastidores. O Paulo Pimenta, ministro da Secretaria de Comunicação do governo, diz que Lula pediu essas imagens da câmera que fica perto da sala dele, especificamente essas imagens que foram divulgadas, ao general Dias. Ele disse que elas estavam indisponíveis, que a câmera estava quebrada. O governo já tinha tido acesso a essas imagens já tinham sido vistas pela Polícia Federal durante a investigação, porque a informação que a gente tem é que a PF, o Ministério Público e os outros órgãos de investigação já tinham essas imagens sob seu poder. Então, o que aconteceu com essas imagens, né? A gente tem que refazer toda a cronologia desse dia 8 de janeiro. Dávila, pode ser em 1 minuto? Desculpa, por favor. Não, mas é isso aí, acho que está tudo dito. Anderson Torres precisa, sim, responder várias questões que mostram que ele foi conivente com
com essa orquestração do 8 de janeiro, Gonçalves Dias precisa responder onde é que estão as imagens e os vídeos que ele disse que não tinha e tinha, e mostrar esse grau de cumplicidade e conivência com os golpistas. E, de novo, a ausência de transparência. Onde é que estão as imagens? Onde é que estão os fatos, dados e as evidências? É um momento grave da história do Brasil, esse 8 de janeiro, precisa ser apurado e não podemos ter informações sonegadas. Este é o ponto que eu estou dizendo. Esse negócio de ficar escondendo as coisas e o governo manipulando para derrubar a CPI é algo que mostra que eles sabiam de coisas que todas as outras pessoas não sabiam. E nós precisamos trazer transparência para uma discussão muito séria sobre um episódio lamentável da história da democracia brasileira.